Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um TBT da TV, aqui do Observatório da TV. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, se você não tiver feito isso ainda. Deixe aqui o seu comentário, o seu like, ative as notificações, porque fazemos todos aqui os nossos conteúdos com muito carinho e dedicação, pensando em você, e também procure na sua plataforma de podcast preferida para acompanhar esses conteúdos que nós trazemos para você em áudio. No próximo dia 19, o canal Viva substituirá no seu horário de 2h30 da tarde e também à 00h45, 1h da manhã, por ali, a novela Selva de Pedra, de Janete Claire, por Brega e Chique, de Cassiano Gabos Mendes. E, por isso, Brega e Chique é o tema do nosso TBT nesta semana. A exibição original da novela foi de abril a novembro de 1987, no horário das 7 da TV Globo, e foi um dos grandes sucessos desse horário, dirigida por Jorge Fernando, recentemente falecido, né? Brega e Chique conta a história da derrocada de uma mulher e da ascensão de uma outra, né? Ao mesmo tempo, motivadas pelo mesmo homem, que elas dividiam, mas não sabiam disso, até certa altura da história, né? Rafaela, que era o papel da Marília Pêra, era casada com Herbert Alvaray, personagem do Jorge Doria. Era um empresário com negócios em várias áreas, né? E Herbert tinha com ela 3 filhos. A Tamires, vivida pela Cristina Mullins, Ana Cláudia, personagem da Patrícia Pilar, e Ted, que era interpretado por Tarcísio Filho, no começo da sua carreira, né? Essa era a sua 3ª novela, 2ª na TV Globo. Herbert tinha como amigo, confidente, secretário, uma pessoa leal na qual ele confiava muito, o Montenegro, que era vivido pelo Marco Nanini. Trabalhava com ele, né? E ele confidencia a Montenegro que pretendia forjar a própria morte e viajar para a Europa, trocar de identidade, trocar de rosto, enfim, para fugir às autoridades aqui do Brasil que queriam prendê-lo por conta de uma situação péssima dos seus negócios, das suas empresas, enfim. Então, para escapar tanto à falência quanto às autoridades, o Herbert arma uma grande trama para forjar a própria morte, fugir do Brasil e, quem sabe até, mudar de rosto, que é o que ele de fato faz, né? A certa altura da novela, ele retorna ao Brasil. Mas enquanto ele não retorna, e Montenegro, sabendo de tudo isso e também sublimando uma grande paixão que ele sempre sentiu pela esposa do patrão e amigo, a Rafaela, a vida da família Alvaray se transforma completamente, porque eles perdem tudo, né? Vamos dizer assim que os bancos, o fisco, enfim, caem em cima dessa família do Herbert, eles perdem tudo e são obrigados a se mudar de uma grande mansão para uma humilde casa pequenininha, num bairro da periferia de São Paulo. A história se passa em São Paulo, né? Por outro lado, enquanto essa família tem que se habituar agora a uma nova realidade de pouco dinheiro, todos tendo que contribuir para o orçamento da casa, trabalhando, etc. Inclusive a dona Francine, mãe da Rafaela, papel da Célia Biar, e o Maurício, marido da Tamires, que era interpretado pelo Tato Gabos Mendes, que atualmente está no ar na Malhação, como o Dr. César, né? De outro lado, nós temos Rosemary, que era a personagem da Glória Menezes. Rosemary era uma mulher batalhadora, forte, embora muito feliz, assim, despachada, simpática, que tinha 3 filhos. A Vânia, personagem da Paula Lavigne, o Amaury, que era vivido pelo Cacá Barrete, e uma pequenininha, a Márcia, interpretada pela Fabiane Mendonça. Márcia era filha do Herbert. Só que a Rosemary não conhecia Herbert com esse nome, e sim como Mário Francis. Mário, poucos dias antes de sumir, porque, como ele disse a Montenegro na sua identidade real de Herbert, pretendia dar esse sumiço, né? Ele diz a Rosemary que deixou no banco, que há no banco um envelope em nome dela que ela deve procurar se ele ficar um tempo sem aparecer, se ela descobrir que aconteceu alguma coisa com ele, enfim. Quando ela resolve atender a esse apelo dele, se recorda e vai ao banco, o que acontece? Ela descobre num cofre um envelope em nome dela com uma fortuna em dólares
E aquilo muda a vida dela. Lembrando que se hoje dólares valem muito em comparação aos reais, dólares nos anos 80, com a inflação galopante, o Brasil do plano cruzado era uma coisa fantasmagoricamente acachapante, né? Então, a vida da Rosemary também se transforma da noite para o dia, só que ela, de pobre, de humilde, trabalhadora, vendendo almoço para comprar a janta, ela se torna rica, né? Ou uma nova rica que seja. Precisa até de ajuda para investir melhor o dinheiro, adquirir novos hábitos, uma finesse, quem sabe, né? E Rafaela, ao empobrecer, vai morar justamente na mesma vila que mora a Rosemary. E as duas não sabem que tem o mesmo homem unindo as suas trajetórias. Se tornam grandes amigas, a filha de uma se envolve com o filho da outra, e esse tipo de coisa que acontece em novela, né? Até que, é claro, um dia elas descobrem que tinham as suas trajetórias unidas por esse mesmo homem, que era casado com uma e amante da outra, né? E que a sua esposa oficial, Rafaela, ele chamava de Alfa 1, e a Rosemary tinha a alcunha de Alfa 2. E descobrem também, que surpresa, que não só havia Alfa 1 e Alfa 2, como Alfa 3. E quem era a Alfa 3? Uma grande amiga da Rafaela, a Zilda, personagem da Nívia Maria, que na ocasião estava voltando à TV Globo depois de uma rápida passagem pela TV Manchete. E Zilda, amiga de Rafaela, que continuou fazendo companhia, ajudando a Rafaela nessa mudança de vida, era uma terceira mulher do Herbert. Pois é, Herbert, que é como Rafaela o chamava, muito afetadamente, ela falava umas coisas assim que podiam soar como os maiores absurdos, graças à sua visão de mundo, né? Era uma mulher um pouco assim aérea, um pouco, né, perfeita para Marília fazer, e ela deu um show. Se não foi o seu melhor momento na TV, com certeza foi um dos melhores. E a atriz, já falecida, né, gostava muito dessa personagem, sempre dizia que Rafaela foi uma das coisas que ela mais gostou de fazer na vida. E tem motivos. Se você não conhece Brega Chic, assista, porque talvez, se você assistiu um vídeo que fizemos há algumas semanas aqui no Vale a Pena, outro programa do canal do Observatório, sobre Glória Menezes, que foi o primeiro de todos, inclusive, você deve se lembrar que eu confesso publicamente, sempre que me perguntam ou não, a minha grande admiração pela Glória Menezes. E em Brega Chic ela faz mais um grande trabalho, como é do seu feitio. Mas a novela é mesmo da Marília. Isso, mesmo os maiores fãs da Glória como eu têm que admitir, porque a Rafaela era uma personagem que oferecia maiores possibilidades para qualquer intérprete, né? E ela tinha cenas memoráveis, especialmente com o Montenegro, né? Eles faziam um casal que rendia muitas cenas cômicas, erros no meio da gravação passavam e ficavam no material que valia e ia para o ar, né? Era um casal que até certo ponto lembrava um outro casal da obra de Cassiano Gabos Mendes, com passagens, vamos dizer assim, semelhantes. O Mário Fofoca e a Márcia, Luiz Gustavo e Eva Vilma, de Elas por Elas, uma novela de 5 anos antes, 1982, né? Então, tem cenas muito engraçadas da novela, que agora, se você não conhece, vai poder ver em breve, né? A Rafaela usava lentes de contato azuis, e um dia uma das lentes ela perde, cai no chão, ela não sabe onde está, e ela não quer que vejam ela com um olho de cada cor, fica disfarçando com a franja, falando de lado, assim, com as pessoas. Tem outra cena que ela quase enforca o Montenegro porque ele pega o aspirador de pó e chupa a gravata dele com aquilo, ele quase morre enforcado. Uma clássica que eles ficam olhando assim para a câmera e falando, é porque ela, para ganhar a vida, vai fazer comida para fora, vender marmita, né? Aí ela fica assim, Montenegro, você tá com uma papada, Montenegro, e você também, Rafaela? Quantas marmitas será que eu vou ter que vender para fazer uma plástica e acabar com essa papada, hein, Montenegro? Eles olhando para a câmera, coisas assim, né? E sempre aquela atração sublimada do Montenegro por ela, porque, afinal de contas, o marido dela estava vivo. E ele não queria trair a confiança do amigo, por mais que gostasse da Rafaela, né? E a Rafaela também se interessou pelo Montenegro, se insinuou para ele a novela toda, né? Até que eles, enfim, ficaram juntos. Herbert volta ao Brasil no decorrer da história, mas não é mais Jorge Doria, e sim Raul Cortez. Porque Jorge Doria brigou com a produção e tiveram que trocar o ator? Nada disso. A proposta era realmente essa. O próprio personagem, ao fugir, considera que ele talvez tenha que trocar a cara, né? Tem até um plano de mudar todas as feições para poder voltar incólume.
E ele não só volta com outro rosto, como também com outra identidade. Agora é Cláudio Serra. E como Cláudio se aproxima novamente, tanto da Rafaela quanto da Rosemary. E é claro que essa confusão de identidades e rostos e empobrecimentos e enriquecimentos rende muitas cenas maravilhosas, inclusive dramáticas, né? Embora a essência da novela seja a comédia. Outros personagens de destaque de Brega Chic, além da Dona Francine e do Maurício, que vivem brigando, né? A mãe da Rafaela e o genro, tem também o Amadeu, que é vivido pelo Hélio Souto, apaixonado pela Rosemary, mas ela não corresponde, eu gosto dele como um amigo, né? De vez em quando ele dá uns presentinhos para ela. Então, Hélio Souto, que era um grande galã, tinha feito alguns anos antes, com o mesmo Jorge Fernando dirigindo, o Nenego Malina, de Guerra dos Sexos, né? Uma novela do Silvio de Abreu, também das 7. A Bianca, se eu não estou errado, a Bianca, que era o papel da Bárbara Fázio, que tinha um pequeno bar, um irmão mais novo, que era sensação entre as menininhas, o Pedro, o papel do Paulo César Grande, né? E pela vizinhança ali, inclusive no bar da própria Bianca, podíamos ver sempre conversando, jogando um papinho fora ali, o seu Justino, papel do Percy Aires, que se você assistiu às novelas dos anos 80, com certeza deve se lembrar dele, em Roda de Fogo, Partido Alto, Voltei para Você, né? Um senhor com uma voz bastante característica, que dizia que determinados assintos, afrontas, né, são imperdoáveis. Casado com a Dona Lucy, papel da Neuza Amaral, que de vez em quando, escondido da família, tomava umas e outras, né? E o seu Justino e a Dona Lucy eram pais de Silvana, Cássia Kiss, belíssima e muito bem em cena, pouco depois de fazer Lulu em Roque Santeiro, né? E eram pais também de Luiz Paulo, personagem do Marcos Paulo. Silvana, Luiz Paulo, João Antônio, personagem de Jaime Periardi, e a Ana Cláudia Patrícia Pilar, filha do Herbert e da Rafaela, são personagens diretamente ligados, porque o primeiro capítulo termina com Ana Cláudia abandonada na igreja, no dia do casamento, pelo noivo, o João Antônio, que não aparece. Ele não aparece porque perdeu a coragem de se casar com a moça sem amá-la, porque na verdade ele gostava da Silvana. E o motorista contratado para levar Ana Cláudia à igreja para se casar, quem era? Luiz Paulo. Luiz Paulo e Ana Cláudia acabam se envolvendo. O casal que é apaixonado ali, João Antônio e Silvana, tem ali os seus altos e baixos no decorrer da novela, as suas dificuldades românticas. E a Ana Cláudia precisa superar aquele trauma de ter sido abandonada na igreja. Tem uma personalidade muito distinta da do Luiz Paulo, né? A irmã da Ana Cláudia, Tamires, tem muitos problemas para aceitar essa nova vida de pobre que eles passam a ter. O Ted também não quer saber de trabalhar, é meio vadio, leva a vida na flauta, né? E situações assim vão construindo uma novela bastante divertida, interessante, mas não podemos encerrar esse TBT sem falar de 3 personagens que também são muito lembrados. O Baltazar, o marceneiro, né? Personagem do Denis Carvalho, seu sobrinho Bruno, Cássio Gabos Mendes, e a Solange, papel da Patrícia Travassos, que é uma professora contratada pela amiga da Rosemary, é contratada pelo Baltazar para ensinar o Bruno alguma coisa, porque o Bruno nunca quis saber muito de estudar, não é muito inteligente, né? E vivia sendo chamado por esse tio de anta. Ô Bruno, você é uma anta mesmo, pelo amor de Deus. O Baltazar, apaixonado por Rosemary, queria muito agradá-la, conquistá-la, né? Até que um dia consegue, né? Água mole em pedra dura. O Bruno tinha uma coisa que precedeu o levar uns coelhos de bebê a bordo, né? Antes dos meninos levarem uns coelhos com as meninas em bebê a bordo, o Bruno já dizia que ia levar as meninas para beber uma água lá na oficina, na marcenaria, onde ele vivia com o tio. Ainda eram tempos de censura, apesar da ditadura ter acabado. Então esse beber uma água e na outra levar uns coelhos, então era uma forma sutil de se dizer outra coisa que vocês verão se não conhecem a novela, né? Brega Chic merece que você prestigie. O Canal Viva ia exibir Tititi, que também é de Cassiano Gabos Mendes. Trocou por Brega Chic, frustrou muita gente, agradou a outros tantos, mas no fundo mesmo o que a gente deve saudar é esse horário dedicado ultimamente sempre a novelas dos anos 80,
Brega Chic não é reprisada há 30 anos, mais de 30, né? Se a gente for ver. Só foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo uma vez, entre 89 e o comecinho de 90. Então, vale a pena ver de novo. Realmente aproveite essa oportunidade agora no Viva de conhecer ou de rever essa novela histórica muito divertida que é Brega Chic. O TBT da TV volta na semana que vem. Um grande abraço a todos. Até lá.